Bom, meus amigos, para entendermos corretamente a programação paralela, precisamos compreender bem os conceitos de processos. Toda vez que iniciamos um programa, um editor de texto, um navegador, um joguinho ou qualquer outro tipo de programa, estamos pedindo ao sistema operacional que separe alguns recursos da máquina para atender essas aplicações. Área na memória do computador, o uso de um arquivo específico do seu HD, recursos da placa de rede, ou mesmo um processamento de vídeo, entre tantas outras coisas. Estes recursos precisam ser especificados ao sistema operacional antes que a sua aplicação comece a executar a tarefa junto ao processador. Afinal, os sistemas operacionais modernos são multitarefas e, portanto, muitas outras tarefas irão solicitar recursos também. Cabe ao sistema operacional determinar junto ao hardware qual programa irá receber determinados recursos naquele momento. Estas características de uso, assim como o estado em que o programa se encontra, por exemplo, está pronto para rodar, já terminou, ou está aguardando algo para continuar, são especificações de gerenciamento do sistema operacional. Para controlar isso tudo, o sistema operacional cria estruturas de controle dos nossos programas chamados de processos. Tudo está especificado lá. Quanto de memória iremos precisar, arquivos, tempo do processador, nossas prioridades, recursos de entrada e saída de dados e etc. Portanto, um processo é uma estrutura muito bem controlada pelo sistema operacional e certamente é peça central no processamento de informações. Um programa simples qualquer precisa de pelo menos um processo que represente a sua execução junto ao sistema operacional. Porém, é possível que um programa, como um navegador, por exemplo, faça uso de vários processos durante a sua execução, que nós chamamos de multiprocessos. Outro conceito importante também é o de tarefas. Quando um processo faz uso do processador para executar operações lógicas e matemáticas, nós dizemos que ele está executando uma tarefa. Isso quer dizer que, em geral, todos os processos precisam executar pelo menos uma tarefa, ou seja, uma sequência de instruções junto ao processador. Mas em alguns casos, de forma semelhante ao que disse sobre programas com múltiplos processos, alguns programas podem fazer uso de um único processo, mas com múltiplas tarefas. Isso nós chamamos de multithreading. Em ambos os casos, multiprocessos ou multithreadings, nós podemos fazer uso do processamento paralelo, pois nos casos de processadores modernos com múltiplos núcleos, cada tarefa ou cada processo pode ser alocado em um desses núcleos. Vamos dar uma olhada em nosso terminal Linux para que possamos entender isso na prática. Bem, meus amigos, vamos dar uma olhada aqui no conceito de processos usando o nosso terminal do Linux. Um simples terminal vai ser o suficiente para a gente entender como o sistema operacional trabalha com esses processos. Eu vou digitar o comando PS aqui para a gente ver o foco do nosso estudo. Bom, a princípio, o comando PS ele apresenta alguns campos que a gente... pouca informação. Eu vou digitá-lo novamente com o parâmetro U para a gente ver o resultado. Bom, então olha só. Esse comando PS, na verdade, ele me retorna quais são os processos que estão rodando em uma determinada instância aqui. No caso, eu estou verificando quais são os processos que estão rodando dentro desse terminal que eu acabei de abrir para vocês aqui. Alguns campos interessantes surgem, como, por exemplo, o usuário, esse user aqui. Todo processo ele tem um dono. O dono seria exatamente o usuário que deu origem àquele processo. Além de ser um sistema operacional multitarefa, o Linux, assim como os sistemas operacionais modernos, ele é um sistema operacional multiusuário. Isso quer dizer que os usuários eles têm privilégios limitados dentro desse sistema. O administrador determina isso. No caso, o meu usuário, ele executou esse terminal. Então, a gente pode ver aqui que o terminal bash,
que é exatamente esse terminal que nós estamos vendo aqui na tela, tá? Foi executado pelo usuário Kiko, né? A gente pode ver aqui também o quanto da CPU está sendo utilizado por esse terminal. Um terminal ele consome praticamente nada do uso da CPU, né? Então a gente vai ver aqui um consumo realmente muito baixo, assim como o percentual de memória RAM, né, que esse terminal está utilizando. Mas eu pulei um campo aqui que é importante, que é o PID. Todo processo ele tem um identificador para o sistema operacional. Isso é fundamental para a gerência do sistema operacional. É através desse PID que a gente identifica um determinado processo que foi disparado pela nossa aplicação. No caso, eu disparei o terminal, né? E esse terminal ele disparou um processo de número 6005. Tá? Qualquer interação que eu queira fazer junto a esse processo vai ser feito através desse identificador 6005. Né? Aqui, além disso, nós temos também o valor de memória virtual que está sendo utilizado e o valor de memória real. Isso é interessante no gerenciamento de processo Linux, né, porque quando um processo ele inicia, como eu falei anteriormente no vídeo, vários recursos são alocados para esse determinado processo. Quantidade de memória, recursos de I/O, por exemplo. Tá? Mas aqui eu estou representando, né, nesse RSS, eu estou representando aqui o quanto de memória real está sendo utilizado por esse processo. Mas o processo solicitou um pouco mais de memória. Tá? Então, nós temos aqui um valor virtual de memória que está disponível para aquele processo. À medida que ele for necessitando de mais memória, o próprio sistema operacional vai solicitar ao hardware que essa memória real seja ampliada até, no máximo, esse valor aqui. Tá? Isso poupa o uso de memória RAM, né, para que múltiplos processos possam rodar simultaneamente em outros núcleos. Tá? É um recurso que o sistema operacional tem para permitir que mais processos possam fazer uso de memória sem que ela esgote rapidamente. Além desses valores de memória, né, real e virtual, a gente tem aqui também qual terminal de output, de input e output de dados. Né? No caso aqui nós estamos utilizando esse bash aqui, ele é representado como dispositivo de I/O chamado de PTS, número 0. Tá? A gente pode ter múltiplos terminais rodando, né, simultaneamente dentro da nossa seção, né, de Linux. Tá? No caso, esse terminal aqui está sendo representado como PTS número 0. Além disso, a gente tem também o status, né? O status que esse processo se encontra. Bom, todo processo ele possui um status dentro do sistema operacional. O que isso quer dizer? É o seguinte, um processo, quando ele é iniciado, nem sempre ele está rodando, ou seja, nem sempre ele está executando a tarefa para que ele foi solicitado. Às vezes ele pode estar aguardando um determinado recurso, ou ele pode estar inativo por algum motivo. Tá? Então, esse processo nós dizemos que ele está no modo sleep, ou adormecido. No caso do terminal aqui, ele está evidentemente adormecido porque ele está aguardando uma instrução. Eu não passei nenhuma instrução para ele, então ele fica nesse estado aqui de sleeping. Tá? Ele está adormecido. O comando PS, se a gente olhar na linha de baixo aqui, o comando PS, quando eu executei ele, né, foi essa linha aqui, ele criou um outro processo, também fui eu que executei. O PID dele, evidentemente, é outro, pois é um novo processo. Tá? O PS usa pouquíssimo também de memória e de CPU. Mas, na hora em que ele leu essas instruções, a gente pode ver que o comando PS estava no modo running. Né? Ou seja, diferente do próprio bash,
né, do terminal, esse PS estava executando na hora em que isso foi mostrado na tela. Tá? Eu vou exemplificar isso melhor daqui a pouquinho. Outro valor que a gente tem aqui, né, é a hora em que o processo disparou. Ou seja, quando eu abri esse terminal aqui, né, de linha de comando, era 1h da tarde, 13 horas. Tá? E quando eu rodei o PS, eram 15h54. Aqui a gente tem o tempo de uso, né, o time aqui, esse campo, nós temos o tempo de uso do processo, né, quanto tempo esse processo ficou rodando. Né? Nesse caso, por exemplo, do PS, nesse caso ele rodou 0 segundos, né? É um tempo muito rápido, é simplesmente para consultar quais são os processos que estão sendo executados aqui. Tá? E do lado aqui a gente tem o campo de comandos. Né? Então, exatamente qual é o comando que foi executado, no caso o bash, né? E o PSU, que foi a linha de instrução que eu passei aqui. Para exemplificar melhor, né, isso que eu falei sobre os processos, eu vou executar um programa que eu fiz aqui. Ele vai executar durante um bom tempo, né? Ele vai ficar rodando por um bom período de tempo aqui. Tá? Passar um parâmetro alto para ele aqui. Depois eu vou mostrar esse programa para vocês, porque esse programa ele faz parte do nosso curso e é exatamente esse tipo de problema que a gente quer solucionar dentro da computação paralela. Mas por hora vamos entender aqui a questão do processo. Eu vou rodar ele em background, né? Ou seja, ele vai simplesmente liberar o terminal para mim, né? Não vai travar o terminal. Tá, ok. Então a gente pode ver que iniciou um processo. Tá? Ele está rodando no meu computador e eu vou rodar novamente o comando PSU para a gente ver. Ele está rodando aqui. Então a gente pode ver que mais uma vez o Kiko iniciou um novo processo de PID 12.661. Esse cara já está fazendo uso enorme do meu processador, né? É um problema complexo que a gente precisa solucionar isso aqui. Embora não esteja consumindo muita memória, faz uso intenso do meu processador. E ele está no status de rodando, como a gente pode ver aqui também. Né? E por enquanto, né, desde a hora que eu rodei até o PS, ele já tinha usado 11 segundos do meu processador. Certamente, se eu rodar de novo, ele já consumiu mais tempo ainda. Podemos ver aqui 54 segundos do meu processador. Tá? Então, olha lá. Vamos ver uma coisa curiosa sobre esse processo, tanto esse quanto o PSU. Tá? Eu vou repetir o comando, vou limpar a tela aqui. Eu vou repetir esse comando, só que agora eu vou botar o parâmetro "-f". Tá? Com esse parâmetro, a gente vai conseguir ver a hierarquia dos processos, como é que elas estão acontecendo durante esse processamento. Reparem bem, tanto o meu problema que está rodando aqui, né, está consumindo a minha CPU aqui, está rodando aqui, esse cara, ele está no status de rodando, né, mas tanto ele quanto o PS, que eu rodei aqui para consultar os processos, eles são hierarquicamente dentro do processo bash. Olha que interessante. Tá? Então, dentro do sistema operacional, no caso aqui do Linux, o próprio terminal ele dispara processos a partir do processo bash. Então, quando a gente executa algo dentro do meu terminal, o processo bash, que é esse aqui, ele está disparando novos processos. Tá? É como se esse processo fosse filho desse processo bash. Foi o processo bash que originou esses dois processos que estão aqui. Né? Isso é muito comum em programação paralela. Isso é muito comum porque a gente pode dar tarefas diferentes para cada processo. Tá?
E isso é usado constantemente em outros programas. Vamos chamar aqui, por exemplo, o programa Firefox, que é o navegador que a gente já conhece. Vou botar em background também. Vamos aguardar ele abrir aqui. Vocês não vão ver o navegador, né? Porque eu vou me concentrar só no terminal. Mas ele está executando aqui para mim. Tá? Vou minimizar eles, porque isso não nos interessa. Olha só, mais uma vez eu vou verificar aqui os processos. Reparem bem, né? O processo bash agora, além do meu problema, né, que eu rodei aquele meu programa que é o problema da mochila, que eu vou falar mais à frente, tá? Ele também está executando o Firefox. Né? Reparem bem, o Firefox foi executado através do bash, da linha de comando do bash. Mas o próprio Firefox, ele criou aqui 3 instâncias, que a gente pode ver aqui, ó, são instâncias que ele chama aqui de filho, né? Filho 1, filho 2, filho 3. São 3 novos processos que foram gerados pelo processo Firefox. Ambos estão em sleep, né? Aliás, todos os 4 aqui estão em sleep, tanto os processos filhos quanto o próprio processo pai, né? Estão em sleep. Por quê? Porque eu não estou navegando, não estou usando. Né? Então ele está parado, não está fazendo uso do meu processador intensamente, está usando até pouco do meu processador. Tá? Mas ele está aqui aguardando do modo sleep, aguardando uma nova entrada de dados, né? Que eu faça uso do navegador, né? Direcione ele para alguma tarefa. Tá? Pois bem, então os estados que a gente pode ter de um processo, né, são importantes, porque eles vão determinar exatamente o consumo aqui do minha CPU. E a gente pode interferir também nesses estados, né, enviando sinalizações para que essa mudança de estado aconteça dentro da nossa execução. Por exemplo, eu vou usar o comando kill, né, e vou listar aqui para a gente ver as possíveis sinalizações que eu posso mandar para os meus processos. Por exemplo, eu posso mandar aqui, usando o número 18, aliás, o número 19, eu posso mandar para o meu processo uma sinalização para que ele pare. Ou seja, ele está rodando, um processo determinado aqui está rodando, eu posso pedir para que ele pare a sua execução. Vamos fazer isso com o nosso programa aqui, né, que eu chamei para resolver esse problema complicado aqui. Ó. Então eu vou mandar o comando kill com uma sinalização 19 ao processo do problema da mochila, que é o PID 12.661. Então, mando o sinal menos 19 ao processo 12.661. Repare bem, ele já retornou aqui uma mensagem para mim avisando que esse processo que eu solicitei está parado. Se eu consultar, vou limpar a tela novamente, se eu consultar aqui, a gente vai ver que aquele meu processo que estava running, né, no momento agora está em stop. Tá? Esse T aqui significa que ele está parado, tá? Temporariamente parado. Né? Ora, eu posso novamente dar start nesse processo, fazer com que ele continue. Né? Se eu olhar lá a sinalização aquelas sinalizações que o comando kill me permite, eu tenho a opção 18 aqui, ó, que me diz que eu posso continuar, né, o processamento que eu interrompi com stop aqui. Né? Então vamos fazer isso. Tá? Vou enviar novamente a esse processo o parâmetro, em vez de 19, vou enviar o 18.
Se eu consultar mais uma vez, vou limpar a tela aqui, se eu consultar mais uma vez aqui, a gente vai ver que o processo voltou a rodar dentro da minha máquina. Ok? Então, os estados possíveis que um processo se encontra, né, eles representam exatamente o consumo que a gente tem dentro dos recursos da minha máquina. Então, é possível que um estado ele seja executável, esteja rodando, né, que ele esteja no estado de dormência, como é o caso aqui tanto do Firefox, né, que está aguardando alguma instrução. É possível também que ele seja parado, como eu fiz com um problema aqui que a gente estava rodando, com esse programa aqui, né? Ou pode ser que ele esteja zumbi, né? Um processo zumbi é um processo que eventualmente não está mais sendo executado por algum motivo, alguma falha. Esse processo foi interrompido, mas ele ainda continua alocando recursos do meu sistema operacional. Sabe aquele programa, né, que a gente executa e que aquela janela fica congelada lá e você não consegue se livrar dele? É exatamente isso. Ele entrou no modo zumbi, virou um processo zumbi, né, e você não consegue se livrar dele. Tá? Bom, uma outra coisa que eu posso fazer com o meu programa aqui, por exemplo, eu posso pedir que ele se encerre, né? Vamos dar uma olhada aqui novamente nas listagens. Olha lá, ó, eu tenho na sinalização 15 a solicitação para que um processo termine. Tá vendo? Então vamos fazer isso aqui com o Firefox. Vou limpar a tela novamente. Deixa eu só ver qual é o PID do Firefox. Eu não vou matar um dos processos filhos, justamente para vocês verem uma coisa interessante. Eu vou matar esse processo pai aqui, que o PID dele é 13.034. Então vamos lá. Kill menos 15, que seria para terminar determinado processo, ao processo 13.034. Guardar um minuto. Ok, reclamou ali, porque eu forcei, né, ele terminar, mas podemos ver que ele terminou, né, o Firefox. Vamos dar uma olhada novamente nos processos que estão rodando. A gente pode ver que o processo do Firefox, que antes estava aqui, né, o 13.034, agora não existe mais, porque eu enviei essa sinalização ao sistema operacional. Bom, pois bem, nós podemos ver então, pessoal, que o uso de processos no ambiente Linux ele é muito simples de ser gerenciado, tanto monitorado quanto gerenciado. Tá? E essa possibilidade de processos gerarem novos processos vai ser a peça fundamental para a nossa programação paralela. Porque imaginem só, a gente vai poder criar um determinado programa, cria novos processos, tá? E esses novos processos vão ser alocados em recursos diferentes de hardware. Tá? Vamos dar uma olhada, por exemplo, no caso da minha máquina. Eu vou usar um software aqui chamado Phoronix. E eu vou pedir aqui um System Info para ele me dar informações mais precisas da minha máquina. Ok. Então, olha só, pessoal. Nós podemos ver aqui que, no meu caso, eu tenho um processador Core i3 de 7ª geração. Né? Esse processador, se a gente olhar os recursos que ele possui, a gente vai ver que ele possui 2 núcleos reais e 2 núcleos virtuais. Tá? Então, ele é um processador com múltiplos núcleos. Isso quer dizer que, no meu caso da minha máquina, mesmo ela sendo uma máquina modesta, um Core i3, né, é possível que eu faça paralelismo nela, porque ela tem múltiplos núcleos.
já que eu posso criar um processo, né, que gere novos processos, cada um deles pode ocupar um núcleo desse de execução, tá, que eu tenho disponível. No caso dessa máquina, ainda, ela tem um recurso chamado hyperthreading, né? Ou seja, ela tem mais 2 núcleos virtuais que servem exclusivamente para tarefas. Tá? Porque mesmo que eu não tenha a possibilidade de criar novos processos, devido à falta de núcleos, é possível que cada um desses processos tenha mais de uma tarefa. Isso vai fazer com que eu possa usar esses núcleos virtuais para entregar algumas tarefas a mais que determinado processo possa solicitar. A gente vai ver isso na prática. Tá? Por hora, eu vou deixar aqui esse conceito de processos, né? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre essa área.